Pronto, gente. Boa noite. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os procedimentos técnicos na nutrição e na eliminação. Na nutrição é a sondagem nasoentérica e a nasogástrica, e na eliminação é a sondagem vesical. A gente vai começar pela nutrição. A terapia nutrição constitui parte do cuidado ao paciente. A equipe de enfermagem tem um papel fundamental, não somente na administração da terapia nutricional e na sua monitorização, mas também na identificação de pacientes que apresentam risco nutricional. A desnutrição é uma situação frequente em pacientes hospitalizados. Deve ser prevenida e tratada, pois o estado nutricional prejudicado aumenta o risco de complicações e piora a evolução clínica dos pacientes. Como a gente viu, né, na aula anterior, algumas complicações que acometem o sistema digestório, né, e esses pacientes podem vir a ficar internados e precisando de uma terapia nutricional monitorizada. A gente inicia, né, quando o paciente está acometido por alguns daqueles problemas que a gente viu, a gente inicia comunicando a nutrição do hospital, né, porque no hospital, no ambiente hospitalar, é uma equipe multidisciplinar, então tem a nutrição, e aí a gente comunica, e a nutrição vai mudando de dieta conforme o paciente tem a aceitação. E aí, depois, se não der certo, se essas medidas não derem certo, a gente vai mudando para a nutrição enteral ou a parenteral, né? Então, a terapia nutricional é definida como um conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente. Existem dois tipos: a nutrição enteral, que é o suporte nutricional a pacientes que têm trato gastrointestinal funcionante, podendo ser administrada por sonda ou por via oral, né, pela boca. A nutrição parenteral, indicada quando houver contraindicação absoluta para o uso do trato gastrointestinal, mas também pode ser utilizada como complemento para pacientes que não possam receber todo o aporte nutricional necessário pela via enteral. Solução é uma solução ou emulsão estéril e apirogênica, composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas, minerais e água destilada. Pode ser acondicionada em recipiente de vidro ou plástico e é administrada em via endovenosa, em pacientes desnutridos ou não. Então, a nutrição enteral, ela vai utilizar esse sistema digestório desde a boca até o estômago, e a parenteral, ela já não utiliza o sistema digestório, né, estômago, intestino, não utiliza. Ela vai logo diretamente na veia, né, então os nutrientes que passam todo pelo processo de digestão até entrar na célula, né, já vai diretamente na veia do paciente na nutrição parenteral. Na nutrição parenteral não ocorre esse processo de digestão. O diagnóstico nutricional do paciente hospitalizado pode ser obtido por vários métodos tradicionais, baseados em avaliações objetivas, como antropometria e perda de peso, avaliação de sinais clínicos indicativos de desnutrição, comprometimento de exames bioquímicos que detectam redução nas taxas de proteínas plasmáticas e de células mediadoras da imunidade, além da avaliação de consumo alimentar, da possibilidade ou dificuldade do paciente em se alimentar, né? Então, como eu falei para vocês, né? A enfermagem que está mais próxima do paciente, observando o paciente todos os dias, né? Todos os dias, quando você chega no plantão, você vai ter que evoluir o paciente, então você faz o histórico do paciente naquele dia, né? No momento que você está entrando no plantão, você vai perguntar como é que ele está comendo, se ele está se alimentando bem, se ele aceita a comida toda ou deixa a comida, né? Se ele aceita parcialmente ou totalmente, né, a alimentação, se ele se engasga na hora da alimentação, se ele tem algum problema, se ele tosse, alguma coisa, você sempre tem que perguntar como é que está sendo essa alimentação, como é que ele está
recebendo essa nutrição ofertada. E aí, cada coisa que o paciente falar, né, relatar, você vai anotar na evolução e, quando necessário, você vai comunicar à equipe multidisciplinar, tanto a parte da nutrição, né, o nutricionista, quanto ao médico. E aí, né, esses dois vão avaliar conforme o paciente, né, vai estar, e mediante aos exames, testes, coisas assim, eles vão fazer o diagnóstico nutricional. O COFEN, no uso das atribuições, aprova a norma técnica que dispõe sobre a atuação da equipe de enfermagem em terapia nutricional, por meio da resolução COFEN número 0453 de 2014, dispõe sobre as competências do enfermeiro em relação a situações complexas e a tomada de decisões imediatas, sendo estas: desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de enfermagem ao paciente em terapia nutricional, pautados nesta norma, adequados às particularidades do serviço. Desenvolver ações de treinamento operacional e de educação permanente, de modo a garantir a capacitação e atualização da equipe de enfermagem que atua em terapia nutricional. Responsabilizar-se pelas boas práticas na administração da terapia da nutrição parenteral e da nutrição enteral. Responsabilizar-se pela prescrição, execução e avaliação da atenção de enfermagem ao paciente em terapia nutricional, seja no âmbito hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Fazer parte como membro efetivo da equipe multidisciplinar de terapia nutricional, participar como membro da equipe multidisciplinar da terapia nutricional do processo de seleção, padronização, parecer técnico para licitação e aquisição de equipamentos e materiais utilizados na administração e controle da terapia nutricional. A competência do enfermeiro em relação à terapia nutricional está relacionada com funções administrativas, assistenciais, educativas e de pesquisa, assumindo privativamente o acesso ao trato gastrointestinal e ou venoso pelo catéter central de inserção periférica, PIC. Portanto, qualquer tipo de procedimento invasivo, seja a inserção de uma sonda nasogástrica, orogástrica ou nasoenteral, que exija conhecimentos técnicos científicos de maior complexidade, deverá ser realizada privativamente pelo enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem, tendo ele a decisão de solicitar aquilo que couber ao técnico de enfermagem, respeitando a capacidade técnica e científica do profissional que irá realizar o procedimento. Então, no ambiente hospitalar, como é que acontece, né? Conforme o paciente relata que está engasgando, que não está conseguindo comer, né? A nutrição vai ver a mudança dessa dieta. Não resolveu, ainda continua engasgando, não consegue deglutir, né? Tem a disfagia, né? Que é a complicação na hora de engolir, né? De deglutir. O nutricionista vai comunicar ao médico a necessidade das intervenções invasivas, que é a passagem de sonda ou de outras intervenções mais invasivas, como pequenas cirurgias, né, para instalação da gastrostomia, por exemplo. E aí o médico vai decidir o que é necessário, né? Mediante a forma em que ele decide, ele vai fazer uma prescrição e a gente vai realizar a sonda nasogástrica, a sonda orogástrica ou a sonda nasoenteral. Não podemos, de forma alguma, fazer essa intervenção sem estar na prescrição, sem o médico ter decidido e estar documentado na prescrição. É uma decisão, uma tomada de decisão que cabe ao médico, certo? Somente ao médico, e a gente executa. E o enfermeiro, privativamente, o enfermeiro executa. Não pode ser técnico, enfermeiro, somente o enfermeiro. As vias de acesso para a terapia enteral são compostas por, né, a terapia enteral, como eu falei para vocês, ela vai utilizar o trato gastrointestinal, né, estômago, intestino, todo o processo de digestão. Sonda nasogástrica, SNG, sonda orogástrica,
SOG, e a sonda nasoenteral, SNE. As mais comuns, as mais utilizadas, né, no ambiente hospitalar é a nasogástrica e a nasoenteral. Geralmente através de sondas de alimentação de poliuretano disponíveis em diâmetros 8, 10, 12, 14 e 16, colocadas em posição nasogástrica, nasoduodenal ou nasojejunal, havendo ainda a sonda nasogastrojejunal, que reúne duas vias separadas de calibres diferentes, permitindo ao mesmo tempo a drenagem do estômago e a alimentação do jejum. Gastrostomias, geralmente através de sondas de alimentação de silicone com diâmetro que variam de 14 a 26 French, com âncora ou balão de fixação interna e discos de fixação externa, que são colocados por diversas técnicas, gastrostomia percutânea endoscópica, gastrostomia radiológica percutânea e gastrostomia cirúrgica aberta, gastrostomia laparoscópica, né? Então, a gastrostomia, ela é realizada pela equipe de radiologistas ou médicos cirúrgicos, mas não pelo enfermeiro. Jejunostomias também, né? Basicamente pelo médico, geralmente através de sondas de alimentação de poliuretano com diâmetro de 8 a 10 French, né, que é a medida do tamanho, que podem ser colocadas pela técnica endoscópica percutânea, por uma sonda de gastrostomia ou por técnica cirúrgica aberta. Nutrição oral especializada é o método mais natural e desejável, deve ser de eleição em pacientes dotados de bom nível de consciência, que tenham algum grau de permeabilidade do tubo digestivo. A escolha para a ingestão de alimentos que servem para complementar a alimentação do paciente ou quando a dieta requer complementação é destinada para prevenir ou corrigir deficiências nutricionais. Então, aqui é uma figura de como é inserido, né, esses meios, né, a sonda nasogástrica que o enfermeiro pode, né, tem autorização, autonomia para isso, né, é a via nasogástrica ou orogástrica, né, então a sonda ela entra pela narina, faz todo esse percurso até o estômago, a sonda é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o estômago. A via nasoentérica, a sonda é passada pelo nariz ou pela boca e se direciona até o intestino delgado, né? Então, a diferença da nasogástrica para a nasoentérica. A nasogástrica vem até aqui, o estômago, e a nasoentérica, ela vai ficar já no intestino, mas a mesma via de inserção, né? Ou pelo nariz ou pela boca. A gastrostomia. A sonda é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício estômago diretamente no estômago. Então, é aberto um orifício já bem aqui na parte do estômago para ficar essa sonda. E a jejunostomia também, parecida com a gastrostomia, o orifício já na parte do jejum, né? A sonda é implantada cirurgicamente ou via endoscópica e permanece em um orifício diretamente no intestino delgado, na parte do jejum. Após a inserção da sonda nasoenteral, encaminhar o paciente para o raio-x e confirmar o posicionamento da sonda antes de infundir a dieta, garantir a viabilidade das vias de acesso, garantir a administração da dieta com segurança e por meio de bomba de infusão, quando indicada, manter a integridade do sistema, realizar as trocas de equipos, manter dieta conforme protocolos e fabricantes, prescrever os cuidados de enfermagem, registrar as informações em prontuário, avaliar as condições de deglutição do paciente quando a dieta for ministrada por via oral, supervisionar e comunicar a presença de fatores que aumentam o catabolismo do paciente, tais como lesão por pressão, febre, diarreia, perdas hídricas, sinais de infecção, imobilidade prolongada, avaliar a tolerância gastrointestinal e as eliminações, estabelecer plano educacional ao paciente e familiares no momento da alta.
Sondagem nasogástrica, né? Então, vamos explicar como é que é feita um pouquinho desse procedimento. A via preferencial de oferta nutricional, quando o paciente não pode ou não deve se alimentar por via oral, né? Como eu falei para vocês, quando acontece no ambiente hospitalar, do paciente estar engasgando, né? Broncoaspirando. E aí vai ser indicado a sondagem nasogástrica ou nasoentérica. Quando a ingestão oral é insuficiente, 5 a 7 dias, melhor resposta à desnutrição. Indicações: hiporexia, anorexia persistente, disfagia, rebaixamento do nível de consciência e coma. Também indicado para investigação e tratamento do sangramento gastrointestinal superior, coleta de conteúdo gástrico para análise, realização de lavagem gástrica, aspiração de secreções gástricas, administração de medicamentos e nutrientes. A sondagem nasogástrica, né? A sonda nasogástrica. Como eu mostrei para vocês naquela figurinha, né? A sonda, ela vai ficar na parte do estômago. E a gente classifica em sonda pré-pilórica, sonda pós-pilórica. Pré-pilórica é a nasogástrica, porque ela vai ficar antes do piloro, nessa região aqui. Aqui é a parte do esfíncter pilórico, então a sonda pré-pilórica vai ficar antes. Então ela vai ficar nessa região aqui. É a região do estômago pré-pilórica. Então a nasogástrica, ela vai vir da inserção das narinas, fazendo um caminho até chegar aqui. A sonda pré-pilórica, né? A gente chama de sonda de Levine. Essa daqui é a sonda de Levine. Esse tipo de sonda, né? Material plástico ou PVC, pouco flexível, único lúmen e múltiplos orifícios de drenagem. Tamanho adulto de 14 a 18, cada número equivale a 0,33 milímetros. É indicado na descompressão gástrica, lavagem, investigação diagnóstica e tempo máximo de uso de 7 a 10 dias. As contraindicações para usar a sonda nasogástrica, né? Estenose de esôfago, câncer de esôfago com obstrução, coagulopatia, trauma facial com fraturas. Desvantagens: risco de aspiração traqueal, desconforto ao paciente, irritação nasofaríngea e refluxo gastroesofágico. A gente também tem outro tipo de sonda nasogástrica, que é a sonda de Blakemore, que é uma sonda utilizada especificamente para o tratamento de sangramento de varizes do esôfago, hemorragias de fundo varicoso, combinação de hemorragias de varizes do esôfago e do fundo varicoso, possuindo 3 luzes com 2 balões, sendo uma luz para insuflar o balão gástrico e a outra para o balão esofagiano. Então, esse tipo de sonda aqui, ela vai ser mais para o tratamento de sangramentos no estômago. Então, ela vai ter várias luzes e vai ser dividida em algumas partes, justamente para fazer o tratamento fisiológico, digamos assim, do estômago, né? Então, do estômago e do esôfago. Então, esse balão aqui, como aqui mostra aqui, ó, ele vai ser insuflado e ele vai ficar inserido na região do esôfago e do estômago, ocupando cada um seu localzinho. E ela vai ter aberturas, como essa daqui, ó, o número 7, o número 8, aberturas que é para drenar esse sangue, né? Absorver esse sangue para a drenagem desse sangue. E aí é uma sonda de 3 vias, né? Uma para acoplar o sistema de drenagem e outra também pode ser usada para irrigação. A sonda pós-pilórica, que é a nasoentérica, né? Então, a nasogástrica, ela é pré-pilórica, a nasoenteral, ela é pós-pilórica, porque ela vai ficar depois do piloro, né? Depois do esfíncter pilórico. Aqui, né?
Então, a nasoenteral, ela vai ficar aqui para baixo, ela vai estar além do esfíncter pilórico, pós-pilórico. É chamada de sonda de Doboff, sonda utilizada para alimentação e administração de medicamentos, sendo que, como característica, possui uma ponta pesada e flexível. Essa pontazinha aqui, em cinza, né, prateado, é uma ponta com material de tungstênio. Ela é pesada. Por quê? A gente, na hora de inserir a sonda, né, o tanto que a gente vai inserir, ela vai ficar pós-pilórica, né, como eu falei para vocês, ela vai ficar um pouco depois da região do piloro, mas depois, com os movimentos peristálticos, né, naturais do intestino, essa pontazinha vai se deslocar até o intestino, né? Então, a gente não vai inserir essa sonda até o intestino com a medição exatamente. Ela vai se deslocar até o intestino com os movimentos peristálticos normais do intestino. A gente vai colocar na região pós-pilórica, um pouco depois do piloro, e essa pontinha aqui, né, pesada, como fala, de tungstênio, ela vai ser deslocada conforme os movimentos peristálticos. E aí, por isso que, como eu falei um pouquinho antes, a gente só pode liberar a alimentação ou a administração de nutrientes por essa sonda depois do raio-x, porque o raio-x é que vai verificar se essa pontinha foi para o local correto, se vai estar no local correto. Se tiver, aí libera, né? O médico dá o ok, dizendo que a sonda está no local correto e libera a dieta, e a gente comunica, né, no setor do posto de enfermagem que a dieta está liberada. Aí ela também tem essas marcaçõezinhas aqui em preto, para a gente marcar justamente a medição dos centímetros que vai ser inserido. Ela é utilizada somente para a alimentação interal, sendo como característica possui a ponta pesada e flexível, né, como falei. As contraindicações: pacientes com desvio de septo e trauma crânioencefálico. Desvantagens: alto risco de aspiração em pacientes com dificuldades neuromotoras de deglutição, ocorrência de tosse, náusea ou vômito, e favorece a saída acidental de sonda nasoenteral. Então, quando o paciente vai ter muito esse reflexo do vômito, né? Vai ter náusea e tosse, essa sonda pode ser deslocada e ela acabar saindo do local. Quando ela sai do local, não tem como a gente ficar tirando um pouquinho e botando. Vai ter que tirar tudo e passar de novo. E aí, algumas diferenças de sonda, né? A Levine, que é a nasogástrica, muito utilizada para lavagem e descompressão, possui apenas um lumen. A Doboff, né, que é a nasoentérica, ponta de tungstênio, possui 2 lumens, muito utilizado para dieta e medicamentos. A Salem, radiopaca, muito utilizada para descompressão, possui 2 lumens. E a Blackmore, indicada para varizes esofágicas, 3 lumens, 2 balonetes. Né? Então, esses são os tipos de sondas nasogástrica e nasoentérica que a gente tem. A de Levine, né? A nasogástrica, como eu falei, é a mais comum na passagem de sondagem nasogástrica. Ela é mais utilizada para descompressão e lavagem, né? Sonda que a gente chama de aspiração gástrica. Quando o paciente está com muito resíduo gástrico, geralmente é ela que é passada para a drenagem desse resíduo gástrico. Para alimentação mesmo, geralmente no ambiente hospitalar, usa a nasoentérica, né, a de Doboff. E aí, essa de aspiração, ela vai ser acoplada a um recipiente
que possa ser utilizado para fazer o vácuo e utilizar a drenagem para aspirar esse resíduo gástrico. Aí aqui, gente, há umas figuras, né, umas imagens dos tipos de nutrição enteral, né? Então, ela vem com essa corzinha aqui, né, mais amarronzada, meio bege, dependendo do que for a dieta, né? Ela varia. Mas ela é mais ou menos nessa cor aqui, marronzinha, né? Marronzinha, bege. No ambiente hospitalar, ela vai vir nesse recipiente, né, parecido com um recipiente de soro, mas ela vai ter a tampa azul, ó, como aqui está aqui, a tampa azul, e o equipo para alimentação, né, para a administração dessa dieta também é diferente. O equipo é cor azul, né? Quando a gente vê na maioria dos hospitais, o equipo para administração de medicamento, ele é transparente. O de alimentação, ele é azul. Sempre vai ser, na hora de administrar, o equipo azul. Não é o mesmo equipo da administração de medicamento. E aí a gente tem que ter atenção a essas diferenças, né? Para não acontecer aqueles casos que já foram noticiados de dieta administrada na veia do paciente, né? Então, não pode confundir, né? Tem essa cor específica, tem o equipo específico para administração na sonda nasogástrica ou nasoentérica. Observação: a técnica de sondagem nasoenteral ou nasogástrica é realizada pelo enfermeiro mediante prescrição médica, né? Como eu falei para vocês, a gente não faz o procedimento se não tiver na prescrição médica, até mesmo pelo nosso respaldo. Se a gente está fazendo uma coisa que o médico apenas falou, mas não prescreveu, se der alguma complicação, quem vai ser responsabilizado é um enfermeiro, né? Então, só realizar esse procedimento quando tiver escrito na prescrição médica. Aí, vamos falar um pouquinho de como é realizado esse procedimento. Vamos começar pela sondagem nasogástrica, né? A sonda nasogástrica é sonda de Levine, o material que a gente vai precisar. A sonda nasogástrica de Levine, calibre de acordo com as características do paciente e finalidade da sondagem, lubrificante hidrossolúvel, xilocaína gel, né, que é o que mais é utilizado nos hospitais, a xilocaína, pacote de gases, material para fixação, esparadrapo micropore ou fixação industrializada, EPIs, né, par de luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara, e, se possível, o avental também, tá? Isso eu vou contar uma historinha para vocês daqui a pouco, que vocês vão ver que esses equipamentos de proteção, às vezes a gente pode achar que é besteira, mas não é, gente. É realmente para nossa proteção e pode acontecer situações que isso seja tão útil. Papel toalha, bandeja ou cuba rim, frasco para drenagem, se necessário, né? Como eu falei para vocês, se for uma sonda para drenagem de resíduo gástrico para aspiração, seringa de 20 ml, ampola de soro fisiológico e estetoscópio. Primeira coisa que a gente vai fazer, lavar as mãos, reunir o material, levar a bandeja até a unidade e colocá-la na mesa de cabeceira do paciente, né? Então, a gente vai primeiro lavar as mãos, reunir o material, que é esse que eu acabei de falar, né? A gente vai botar numa bandeja, a gente vai levar essa bandeja até a unidade e colocar na mesa de cabeceira do paciente. Tornar a unidade privativa, colocar os biombos, né? Para a privacidade do paciente. A gente vai se apresentar ao paciente e ao acompanhante e orientar quanto ao procedimento, avaliar as condições neurológicas do cliente, né? Se o paciente estiver pouco responsível, vai ser muito complicado passar, né? E a gente tem que comunicar ao médico se o paciente estiver assim, para ele realmente autorizar a passagem da sonda no paciente nesse estado.
verificar o uso de próteses, solicitando ao cliente para retirá-las. Por quê? As próteses tanto pode atrapalhar na hora da passagem da sonda, seja pela boca ou seja pelo nariz, quanto também, se a gente tiver a necessidade, né, de colocar a mão na boca do paciente, uma coisa que não é aconselhável, mas às vezes no meio do procedimento é um pouco necessário quando a sonda tenta voltar pela boca e a gente coloca a mão na boca do paciente, se ele fechar a boca com muita força, ele vai morder a mão do enfermeiro e vai machucar. Então, a gente pede para retirar. Elevar a cabeceira do leito a 45 graus, nunca deitado, gente, nunca deitado, pelo risco de broncoaspiração e pelo desconforto que vai gerar no paciente. A gente vai higienizar as mãos de novo e cobrir o tórax do paciente com papel toalha, né? Então, o paciente está deitado, a gente vai botar ele semi-sentado, né? E aí vai cobrir o tórax do paciente com papel toalha. Vou ver aqui. Coloquei a partezinha dos EPIs, né? Mas quando a gente coloca o papel toalha no tórax do paciente, a gente já coloca os EPIs, né? Que é o óculos de procedimento, a máscara, se possível, né? O que é mais recomendado, a gente vai estar com a touca, vai estar com a touca, né? No cabelo, para proteger o cabelo e tudo mais. E o avental. Por que o avental, gente? Uma vez eu fui passar uma sonda de aspiração, né, de drenagem de resíduo gástrico, e a paciente estava até com o abdômen bem distendido, bem esticado, né, e dava para ver que ali tinha bastante resíduo gástrico. Quando eu coloquei a sonda, que a sonda encostou no estômago, veio um reflexo de tudo e ela colocou bastante resíduo gástrico para fora. Então, ela começou a sair resíduo gástrico pela sonda, pela boca e pelo nariz. Pelos 3 orifícios que tinha, saiu resíduo gástrico. E foi bastante. No que foi bastante, espirrou, pingou, né, até no meu pijama, no pijama cirúrgico, né, da farda que a gente usa dentro do hospital, e sujou. Eu tive que trocar o pijama. Então, pode acontecer uma situação dessa, né, de vir tanto resíduo gástrico que ele vai espirrar, vai ser expelido de uma forma brusca e vai contaminar você. Então, equipamentos de proteção, avental, gorro, máscara e óculos, super importante, porque você, de certa forma, vai estar entrando em contato com fluidos do paciente. E aí, depois disso, né, a gente vai cortar o esparadrapo para fixação e para marcação da sonda, né? Então, nessa sondinha aqui, a de Levine, essa daqui, né? A gente vai fazer a medição e a gente vai colocar um pedaço de esparadrapo até onde medir, né? A gente vai colar mesmo o esparadrapo nessa partezinha aqui, que é o tamanho que a gente vai medir. E também a gente vai cortar o esparadrapo que vai fazer a fixação aqui na ponta do nariz. Então, aí depois disso, a gente vai abrir o invólucro da sonda, né? A sonda vem num pacotinho, a gente vai abrir. Não vai tirar, vai só abrir. Examinar cada narina, higienizar as narinas com gás e soro fisiológico, se necessário, né? Se as narinas do paciente estiverem sujas, a gente precisa limpar. E aí a gente vai examinar qual que é melhor para fazer essa passagem de sonda. A gente vai retirar do invólucro a sonda e segurar firmemente na mão dominante. Eu sou destra, né? Então a minha mão dominante é a direita. Eu vou segurar, né, a sonda na mão direita. Isso já com as luvas calçadas. Todos os EPIs colocados, né? Fazer a medição da extensão de sonda, colocando da ponta do nariz, estendendo ao lóbulo da orelha até o apêndice tifoide
e marcar neste ponto com o esparadrapo, né? Então, como é a marcação? Sonda na minha mão direita, eu vou marcar do lóbulo da orelha à ponta do nariz. Então, eu vou esticar a sonda daqui até aqui, da ponta do nariz até o apêndice xifoide. O apêndice xifoide é como se fosse esse buraco que tem, né, das costelas nessa parte frontal, né? Então, o apêndice xifoide é mais ou menos nessa região aqui, nesse espaço vazio que a gente tem, né? Digamos assim, entre aspas. Então, a medição vai ser lóbulo da orelha, ponta do nariz, apêndice xifoide. E aí, nessa marcação do apêndice xifoide, a gente vai colocar o pedacinho de esparadrapo, como eu falei. Nesse momento, gente, a gente não encosta a sonda na pele do paciente. A gente faz só por cimazinho, daqui até aqui, sem encostar, daqui até aqui, sem encostar. E aí, a gente marca com o esparadrapo a marcação da sonda. E aí a gente vai lubrificar a sonda com lubrificante hidrossolúvel ou xilocaína gel. A gás, né? A gente vai ter um pacote de gás ali também aberto. A gente pode colocar essa xilocaína na gase e colocar essa ponta da sonda que a gente vai introduzir, a gente coloca lá na gase que está com xilocaína, bastante. Hoje a gente sabe que a realidade dos hospitais públicos e os hospitais particulares é de economizar o consumo dos materiais, isso incluindo a xilocaína, né, que é o lubrificante. E aí o aconselhável é botar pouco. Mas assim, a xilocaína, gente, ela vai reduzir um pouco da dor, ela não vai reduzir por total o incômodo que o paciente sente na hora que essa sonda está sendo introduzida. Então, se botar pouca xilocaína, pouco lubrificante, o paciente vai tender a sentir mais incômodo e vai ser ruim para o paciente e para a gente também, porque ele vai se incomodar tanto que a gente não vai conseguir passar direito essa sonda. Então, pode tanto passar bastante xilocaína na gase e a gente colocar ali a pontinha da sonda na gase, ou como também eu já vi algumas pessoas fazendo, de colocar essa xilocaína em cima da luva e a gente coloca ali a ponta, colocando bem, passando bem ali pela ponta da sonda, para passar por uma extensão até maior, né, e uma quantidade até maior. E aí a gente vai selecionar uma das narinas e colocar a cabeça ligeiramente inclinada para frente, né? Então, o paciente está em 45 graus, a gente vai pegar aqui por trás e vai ficar um pouquinho inclinada para frente. A gente vai solicitar que o cliente ajude, pedindo que degluta e respire profundamente enquanto a sonda é introduzida. Então, na hora que a gente colocar a sonda, esse movimento de deglutir, né, de engolir, vai fazer com que a sonda possa descer mais rápido. Então, a gente pede que o paciente faça esse movimento de deglutição e respire profundamente na hora que a gente estiver passando a sonda. Introduzir delicadamente a sonda até a marcação com esparadrapo. A gente não vai colocar assim de uma vez, não. A gente vai colocar passou, 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 passou. Até a hora que chegar a marcação do esparadrapo. Se chegou a marcação do esparadrapo bem aqui, né? A gente encosta na hora que está bem aqui, né? Antes de entrar na narina, a gente para. E aí a gente vai verificar se a sonda foi para o local correto. Como assim, né? Existe o risco dessa sonda ir para o pulmão, né? E pela via da traqueia ir para o pulmão. O que a gente não quer, né? Porque se isso acontecer é um grande problema. Então, por isso, a gente pede ao paciente esse movimento de deglutição que tanto vai ajudar a sonda a descer, quanto também esse movimento fecha a glote, né, a epiglote,
fecha a parte da respiração. Então, vai só para o local o caminho digestório, né? Nesse momento de deglutir. E aí a gente vai verificar se a sonda está no estômago. Como? A gente vai fazer os testes de introduzir de 10 a 20 ml de ar através da sonda pela seringa, né? Aqui no material tem a seringa de 20 ml. A gente vai pegar essa seringa, vai encher de ar. Não é água, não é soro, é ar, né? A gente vai só aspirar o ar. E aí vai aspirar 20 ml de ar e vai introduzir na sonda. E aí, quando a gente introduzir na sonda, a gente vai auscultar com estetoscópio na região epigástrica, né, na região aqui abdominal, e aí a gente vai auscultar um ruído de como se fosse um vento, um ar entrando, indicando que a extremidade da sonda está no estômago e está pérvia, né? Então, a gente vai pegar esses 20 ml de ar, injeta na sonda e no que injeta com o estetoscópio aqui na região abdominal, a gente vai auscultar esse barulho de ar entrando, né, de vento. E também pode ser feito o teste de aspirar suco gástrico com seringa de 20 ml, né? Então, injetou o ar, escutou o barulho, o outro teste confirmatório, né? Quando a seringa acoplada à sonda, a gente aspira um pouco de resíduo gástrico e aí vem esse resíduo gástrico mostrando que está no estômago. Mas nem sempre vem esse retorno de resíduo gástrico. Após a confirmação da sonda no estômago, fixar a sonda sem comprimir a narina. A maioria das fixações que existem, né, que você faz, é um formatozinho de T. Então, o T, a parte do T, né, vai ficar aqui, né, essa parte pega nas duas narinas, e o cabinho, né, que faz, né, fica enrolado na sonda, né? Então, essa parte do T fica aqui e o cabozinho na sonda grudado. E aí, depois, a gente vai colocar o paciente em posição confortável. Após a execução do procedimento, a gente vai recolher o material utilizado, deixando a unidade do paciente em ordem, realizar a higiene das mãos, checar na prescrição médica e anotar no balanço hídrico quantidade de resíduo gástrico, se houver, e registrar no prontuário hora, número da sonda, volume, aspecto do resíduo gástrico, intercorrências e assinar. Né? Então, assim que a gente passa a sonda, a gente tem que registrar no prontuário que horas foi passado essa sonda, né? E todos os detalhes de como foi feito o procedimento. A nasoenteral, né? Que é a diferençazinha, como eu falei para vocês, da nasogástrica, é que ela tem uma ponta de tungstênio que ela vai ficar depois do piloro do estômago e ela vai ser deslocada para o intestino. Então, a gente vai precisar do material, a sonda nasoentérica, que é a de Dobolf, a seringa de 20 ml, lubrificante hidrossolúvel xilocaína gel, material para fixação, esparadrapo, micropore ou fixação industrializada, estetoscópio, EPIs, par de luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara, papel toalha, pacote de gases, bandeja ou cuba-rim. Da mesma forma que foi a nasogástrica, a gente vai lavar as mãos, reunir o material, levar a bandeja até a unidade e colocá-la na mesa de cabeceira do paciente, tornar a unidade privativa com biombo, apresentar-se ao paciente ou ao acompanhante e orientar quanto ao procedimento, avaliar as condições neurológicas do cliente, verificar o uso de próteses solicitando ao cliente para retirá-las, elevar a cabeceira do leito a 45 graus, higienizar as mãos, cobrir o tórax do paciente com papel ou toalha, vai se paramentar, né, colocar óculos, luvas, touca, máscara e o avental. Cortar o esparadrapo para fixação e para marcação da sonda, abrir o invólucro da sonda, examinar cada narina e higienizar as narinas com gases e soro fisiológico se necessário, retirar do invólucro a sonda e segurar firmemente na mão dominante.
fazer a medição da extensão da sonda, colocando da ponta do nariz, estendendo ao lóbulo da orelha e até o apêndice tifoide, aumentando 20 a 25 centímetros e marcar a sonda neste ponto com o esparadrapo, né? Então, a outra diferença da nasoenteral para a nasogástrica é que na medição, além do lóbulo da orelha, ponta do nariz, apêndice tifoide, a gente tem que aumentar 20 a 25 centímetros na medição dessa sonda. E a sonda, né, nessa figura aqui, ela tem a marcaçãozinha em centímetros. Então, daqui para cá são 10 centímetros, né? Dessa pontinha mais escura, preta, até aqui são 10 centímetros, né? Então, a gente vai marcar a mais e depois vai colocar a marcaçãozinha do esparadrapo, grudando o esparadrapo aqui. E aí, da mesma forma como foi feito o procedimento da nasogástrica, né? Então, a gente vai lubrificar a sonda com o lubrificante, ou a xilocaína gel, selecionar uma das narinas e colocar a cabeça ligeiramente inclinada para frente, né? O paciente a 45 graus, né? Na posição de Fowler, semi-Fowler. A gente vai colocar a cabeça inclinada mais para frente. Solicitar que o cliente ajude, pedindo que degluta e respire profundamente enquanto a sonda é introduzida. Introduzir a sonda até a marcação com esparadrapo, verificar se a sonda atingiu o estômago por meio dos testes de introduzir 10 a 20 ml de ar através da sonda, auscultar com estetoscópio na região epigástrica e aspirar suco gástrico com seringa de 20 ml. Após confirmação da sonda no estômago, fixar a sonda sem comprimir a narina e colocar o cliente em posição confortável. E aí a gente vai recolher o material utilizando, deixando a unidade do paciente em ordem, realizar a higiene das mãos, checar na prescrição médica e anotar o balanço hídrico, no balanço hídrico a quantidade de resíduo gástrico, se houver, registrar no prontuário hora, número da sonda, volume, aspecto de resíduo gástrico, intercorrências e assinar, retirar fio guia após a confirmação por raio-x, né? Então, a nasoentérica, diferente da nasogástrica, a gente só pode liberar a dieta para o paciente depois da confirmação por raio-x. E esse tipo de sonda nasoentérica, né, a Doboff, ela também vem com fio guia, né? Então, na hora que a gente está introduzindo a sonda, ela tem um fio guia dentro. E a gente só pode retirar depois da confirmação do raio-x. Sem a confirmação do raio-x, sem o raio-x realizado, a gente não pode liberar a sonda, né? A administração de alguma coisa pela sonda. O paciente fica lá com a sonda, mas não pode ser administrado nada por ela. E aqui é uma foto como exemplo, né, desse material que a gente utiliza, né? A seringa, o estetoscópio, né, para escutar nos testes, a sonda, gase, a xilocaína, né, o lubrificante e o esparadrapo, né? E aqui é uma fotinha da sonda, né, como ela é. E aqui uma fotinha de como é realizado a medição, né? Lóbulo da orelha, ponta do nariz e da ponta do nariz até o apêndice tifoide. Aqui, na verdade, está ao contrário. O recomendável não é assim. O recomendável é o lóbulo da orelha, ponta do nariz e ponta do nariz até o apêndice tifoide. E aqui é uma figura, né, do bonequinho, né, os procedimentos que a gente faz inicialmente no boneco. E a gente chama muitas vezes de seu João, né? O seu João aqui está tendo uma sonda nasoentérica sendo introduzida, né? Então, aqui é a medição, né? Lóbulo da orelha, ponta do nariz,
ponta do nariz até o apêndice tifoide, né? Aqui dá para ver bem direitinho. Lóbulo da orelha, ponta do nariz até o apêndice tifoide. E aí a gente bota o pedacinho de esparadrapo na sonda, né? Aí fez a marcação, a gente vai colocar na xilocaína, né? No lubrificante, e vai começar a introduzir a sonda, né? Levantando a cabeça do paciente, né? O seu João aqui, né? A pessoa está levantando aqui a cabeça do seu João e vai começar a introduzir, né? Introduz até a marcação correta. Quando colocou a marcaçãozinha lá da pontinha do esparadrapo, né? Para e vai fazer os testes. Mediante o teste deu positivo, né? Que deu para escutar o barulho, né, do ar entrando. Aí a gente vai fixar aqui, ó, mostrando o teste, né, a seringa, auscultando, e aí depois é realizada a fixação aqui da sonda, né, na narina. E aí a gente tem uns cuidados, né, os cuidados de enfermagem. Sempre antes da manutenção da sonda e infusão da dieta, explicar o procedimento para o paciente, monitorar quanto ao posicionamento correto da sonda por meio de inspeção da cavidade oral, checando o resíduo gástrico ou realizando o teste de infusão de 20 ml de ar pela sonda de acordo com o protocolo instrucional. Monitorar o paciente quanto à presença de ruídos hidroaéreos de 4 a 4 horas, conforme apropriado, né? Então, esses pacientes que utilizam a sonda nasogástrica e nasentérica, a gente vai ter que fazer todo dia, né, todo o plantão, a ausculta dos ruídos hidroaéreos, né, que é a ausculta abdominal, e anotar no prontuário, né, anotar na evolução. Monitorar o estado eletrolítico e hídrico do paciente, elevar a cabeceira da cama de 30 a 45 graus durante a nutrição, durante o banho. Se necessário diminuir o decúbito do paciente, deve-se fechar a dieta, né, para não ter risco dessa dieta voltar e o paciente broncoaspirar, né, que vai ali para o pulmão. Descontinuar a alimentação de 30 a 60 minutos antes de abaixar a cabeceira. Cessar a alimentação por sonda 1 hora antes de um procedimento ou de um transporte, se o paciente precisar ficar com a cabeceira em um ângulo inferior a 30 graus. Irrigar a sonda a cada 4 a 6 horas, conforme apropriado, durante a nutrição contínua por sonda, após cada alimentação intermitente e após a administração de medicação, utiliza-se água filtrada com flush de 20 a 40 ml. Então, antes e depois de nutrição e de medicamento, sempre vai lavar a sonda, né? Que a gente chama de lavar a sonda, né? Colocar o flash de 20 a 40 ml de água. Então, antes de nutrição, né? Antes de instalar a dieta, lava a sonda. Acabou a dieta, lava a sonda. Antes de medicação, lava a sonda. Depois da medicação, lava a sonda. Utilizar a técnica limpa ao administrar a alimentação por sonda. Checar a prescrição da dieta, características e prazo de validade, checar a velocidade do fluxo de gotejamento ou fluxo da bomba de alimentação a cada hora, monitorar sensação de estômago cheio, náuseas e vômitos, checar resíduo gástrico a cada 4 a 6 horas, nas primeiras 24 horas, depois a cada 8 horas durante a nutrição contínua, checar resíduo gástrico antes de cada nutrição intermitente, interromper a alimentação por sonda na presença de resíduos maiores que 150 ml ou de 110% a 120% acima do fluxo do gotejamento em adultos. Trocar o local de inserção e a sonda de acordo com o protocolo. Lavar a pele ao redor do local de inserção da sonda com sabão neutro e secar completamente. Descartar os recipientes da alimentação enteral
e os conjuntos de administração a cada 24 horas, né? Então, aquele equipo só tem validade de 24 horas. Passou de 24 horas, é trocado tudo. Monitorar quanto às medidas antropométricas, principalmente o peso, diariamente, semanalmente ou mensalmente, conforme a situação clínica do paciente. Monitorar quanto aos sinais de edema ou desidratação, monitorar as eliminações do paciente, monitorar quanto a mudanças de humor, preparar os indivíduos e seus familiares para alimentação por sonda em domicílio, conforme o apropriado. Então, além do cuidado que a gente tem na hora da administração da sonda, a gente vai ter os cuidados na hora da administração da dieta, incluindo, voltar aqui para a figurinha, dessa dieta aqui, quando ela chega, a gente tem que verificar a validade, nome do paciente, os dados do paciente, prontuário, se está na temperatura adequada, né, o equipo, né, verificar se a administração está sendo com o equipo correto, né? Então, a gente tem esse cuidado também na hora que a alimentação, né, a dieta chega no posto de enfermagem, a gente tem que verificar como que está essa dieta, né, se está correto. E aí a gente vai falar agora um pouquinho da nutrição parenteral, que é uma solução ou emulsão estéril e apirogênica, composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas, minerais e água destilada. Pode ser acondicionada em recipiente de vidro ou plástico e a administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não. Indicações: hemorragia digestiva alta, intubação orotraqueal, esgotadas as tentativas de utilização do tubo digestório com meta desejada, quando há disfunção parcial ou total do tubo digestório e após 7 a 10 dias em terapia nutricional enteral sem sucesso em adultos, né? Então, a nutrição parenteral, ela vai ser a última opção de escolha, né? Antes as tentativas de nutrição enteral e por último a parenteral, né? Quando esgotada essas tentativas de utilização do tubo digestório, que é pela nutrição enteral, ou o paciente tem disfunção parcial ou total do tubo digestório, como, por exemplo, na hemorragia digestiva alta, né, que aí o paciente não pode utilizar o sistema digestório até que essa hemorragia seja controlada, ou, por exemplo, em outras doenças como a diverticulite, né, que é a inflamação dos canais do intestino, né, da camada do intestino, e aí, para fazer a limpeza, né, o tratamento correto para esse tipo de doença, né, esse tipo de patologia, tem que deixar de utilizar o intestino por um tempinho. E aí, muitas vezes, nesse caso, é utilizada a nutrição parenteral. O que é preciso na nutrição parenteral, né? O que acontece? A nutrição parenteral, ela é administrada por catéter venoso central, né, o CVC, ou então PIC, né, que é o catéter central de inserção periférica, com via utilizada só para nutrição, né? Então, aquela via do catéter central é só para nutrição, não vai ser administrado medicamento ali, é só para nutrição. Troca de equipo a cada 24 horas. A nutrição deve correr em 24 horas. Nesse caso aqui, né, a nutrição deve correr em 24 horas, não pode ser interrompida, por isso que geralmente o paciente pode estar numa situação, um paciente acamado, um paciente que não tem muita movimentação, porque não pode ficar interrompendo a nutrição para fazer procedimento, para ir ao banheiro ou coisas do tipo. Frascos e materiais utilizados devem ser esterilizados e utilizar técnica asséptica na manipulação. A infusão é contínua, não interromper a mesma na realização de exames, procedimentos e outros. Dentro do serviço de enfermagem, a administração é privativa do enfermeiro, né? Então, é um enfermeiro que instala essa dieta, né? A dieta parenteral. A solução parenteral deve ser infundida por fluxo controlado em bomba de infusão, de acordo com a prescrição médica, conferência diária da vazão prescrita, né? Então, a nutrição parenteral, ela só é administrada mediante bomba de infusão, né?
as bombas de infusão chamadas BIC, né? E conforme a prescrição médica, com gotejamento e a vazão correta, de acordo com o que o médico prescreveu. E aí a nutrição parenteral, ela é assim, ó, com uma cor esbranquiçada, ou ela pode ser transparente, né? E tá aqui a bombazinha de infusão, que a gente vai conectar ela na bomba de infusão, colocar o gotejamento e a vazão prescrita, né? Calculada pelo médico. E aí a gente não pode confundir, né, aqueles outros tipos de dieta, como eu mostrei para vocês, de cor amarronzada, bege, dependendo da dieta, para não ser administrada esse tipo de dieta na veia do paciente, né, que não pode acontecer. A nutrição que é para a veia, né, que é no catéter venoso central, que é a parenteral, ela vai ser essa daqui, que ela é de cor esbranquiçada ou transparente. E o jeito que ela vem, né, a forma como ela vem da apresentação dela, ela parece com uma bolsa de sangue, né, uma bolsa de hemocomponentes. E também vai ser a administrada, né, instalada, igual como uma bolsa de sangue, com toda a técnica asséptica, com todos esses detalhezinhos aqui para aumentar, né, a forma asséptica de conexão da bomba, do equipo e até o catéter central, né, a via do catéter central. Então, nessa técnica asséptica, a gente utiliza luvas estéreis, a gente vai limpar com álcool, gás e álcool, algodão e álcool 70%, essa partezinha aqui, que vai ser conectada ao equipo, e o equipo conectado ao catéter, né, a gente também limpa com o algodão ou gás e álcool 70%, com álcool 70%. A entrada do catéter, né? Então, é toda uma técnica asséptica, né? Para não favorecer a entrada de micro-organismos numa veia central, né? E aí, os cuidados de enfermagem. A gente vai orientar o paciente, a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da nutrição parenteral, proceder punção venosa periférica de catéter intravenoso ou catéter periférico central, quando habilitado, né? O catéter central é o médico que coloca, né? O médico cirurgião, né? O de pequenas cirurgias. E o catéter periférico de inserção central pode ser um enfermeiro desde que tenha curso, né? Existe um curso específico para isso. Participação com a equipe médica na inserção do catéter venoso central, assegurar a manutenção e permeabilidade da via de administração, receber a solução parenteral da farmácia e assegurar a sua conservação até a completa administração, proceder à inspeção visual da solução parenteral antes da sua infusão, avaliar e assegurar a instalação da nutrição parenteral observando as recomendações do rótulo e confrontando-as com a prescrição, assegurar que qualquer outra droga, solução ou nutrientes prescritos não sejam incluídos na mesma via de administração da solução parenteral, sem autorização formal da equipe multiprofissional de nutrição parenteral, detectar, registrar e comunicar à equipe multi de terapia nutricional ou médico responsável pelo paciente as intercorrências de qualquer ordem técnica e administrativa, garantir um registro claro e preciso de informações relacionadas à indicação e à evolução do paciente quanto aos dados antropométricos, peso, sinais vitais, balanço hídrico, glicemia, tolerância digestiva, entre outros, garantir o acesso. O periférico, indicado para soluções com osmolaridade até 800, 900 osmolaridade por litro, né? Então, o catéter de inserção periférica, né? O catéter central de inserção periférica, ele só pode ter essa quantidade de osmolaridade da dieta prescrita. Se for mais, tem que ser um catéter venoso central, né? Um acesso de catéter venoso central. Osmolaridade superior a 700 miliosmolômetros.
A bolsa deve ser mantida em sua embalagem plástica até o momento da manipulação e sua aclimatação deve ser feita no posto de enfermagem. Limpeza da superfície de preparo, higienização das mãos e paramentação, inspeção da bolsa, confecção do rótulo com o nome do paciente, volume total de infusão, data e hora, gotejamento de acordo com a prescrição e o nome do profissional que instalou, diluição de forma correta, de acordo com o fabricante e sem danificar a bolsa, colocação do equipo de forma asséptica e preenchimento do mesmo pela solução parenteral. Pronto, a gente falou de nutrição enteral e parenteral, agora a gente vai falar um pouquinho da eliminação. Sim, são os órgãos fundamentais para a manutenção da homeostase do corpo humano. Portanto, a diminuição progressiva da função renal implica no comprometimento de essencialmente todos os outros órgãos. A função renal é avaliada pela filtração glomerular e a sua diminuição é observada na doença renal crônica, associada à perda das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim. Em muitas patologias, a eliminação urinária deve ser mensurada e controlada. Também há situações em que o paciente não consegue apresentar micção espontânea, seja por obstrução do canal uretral, lesão nervosa ou pós-operatório devido à anestesia. Podemos dizer, então, que numa situação de controle rigoroso da diurese, quanto na impossibilidade da eliminação fisiológica, o paciente poderá necessitar do cateterismo vesical, né, que são os procedimentos que a gente faz na parte da eliminação. A cateterização urinária e sondagem é uma medida invasiva, compreende a introdução de um catéter através da uretra até o interior da bexiga, com o objetivo de treinar a urina ou instilar medicamento ou líquido. Também possibilita um meio de analisar o débito urinário em pacientes hemodinamicamente instáveis e graves. A sondagem vesical pode ser indicada para aliviar o desconforto da distensão da bexiga, medida de descompressão, obter amostra estéril de urina quando difícil de se obter amostras limpas, fazer o tratamento em longo prazo de clientes com lesão na medula espinhal, degeneração neuromuscular ou bexigas incompetentes em longo prazo. Então, a gente vai ter situações que, por exemplo, o paciente saiu da cirurgia, ainda está com efeitos da anestesia, não consegue movimentar os membros inferiores, não consegue eliminar a urina, né? Fazer essa eliminação vesical de modo espontâneo. E ele está formando um bexigoma, né, que a gente chama, né, que é o acúmulo de urina na bexiga e um inchaço da bexiga. Ele vai precisar desse auxílio da sondagem vesical. Um paciente que está com problemas na uretra por lesão ou na bexiga, vai também precisar dessa sondagem vesical. O paciente está com o canal uretral ou a bexiga com sangue, coágulos sanguíneos, vai precisar de sondagem vesical para melhorar essa situação com irrigação de soro, né? Para diluir esses coágulos, enfim. Então, são diversas situações que existem que podem precisar da sondagem vesical. E a gente vai ter alguns tipos de sondagem, né? A gente vai começar primeiro pela sondagem vesical de demora. Ela permanece inserida, né? A sigla SVD, ela permanece inserida no interior da bexiga por um tempo longo, até o cliente ser capaz de urinar de forma completa e voluntariamente. Pode ser utilizada num paciente grave e instável, devido ao risco de infecção do trato urinário. ITU, né? Ser elevado, deve ser indicado adequadamente. Então, a sondagem vesical de demora, como é um procedimento invasivo, né, diretamente na uretra do paciente, pode ter o risco de infecção do trato urinário, porque tem chance de levar micro-organismos para o trato urinário do paciente. Então, só é indicado quando realmente tem essa necessidade. Eu dou um exemplo de quando algumas situações no hospital, num setor determinado que eu estava,
o médico, assim que o paciente saía da cirurgia, com no máximo 3 dias, o médico mandava retirar essa sonda de demora para não favorecer infecção, né? Contrair infecção hospitalar no trato urinário. Então, o médico já mandava retirar logo essa sondagem vesical de demora. Ela pode ser dividida em 2 tipos. Em curto prazo, que é até 2 semanas, utilizada para a obstrução do fluxo de urina, por exemplo, na hipertrofia prostática, correção cirúrgica da bexiga, uretra e estruturas vizinhas, prevenção da obstrução uretral por coágulos sanguíneos, medição de débito urinário, irrigação da bexiga e mensuração da pressão intraabdominal. Como eu falei para vocês, né? Quando o paciente está com o canal uretral sangrando, né? Vai se fazer uma irrigação da bexiga. Então, vai ser a sondagem vesical de demora, né? O paciente vai ficar com a sonda vesical de demora, com a irrigação, com o soro, né, conectado, para lavar esse trato urinário. Também pode ser utilizado para medição de débito urinário, né, pacientes que precisam fazer o balanço hídrico, né, um controle rigoroso, é utilizada a sondagem vesical de demora para um melhor controle do que está sendo eliminado pelo paciente, né? O que o paciente está ingerindo na alimentação de líquidos e administração de medicamentos e o que ele está eliminando pela urina. E o longo prazo, que é mais de 1 mês, pode ser utilizado nos casos de retenção urinária grave, com episódios recorrentes de infecção do trato urinário, erupções cutâneas da pele, úlceras ou feridas irritadas pelo contato da urina, geralmente com doença terminal, né? Geralmente é um paciente que está acamado em cuidados paliativos, e aí nessa situação de estar acamado, a urina, né, entrando em contato com a pele, quando está na fralda, né, a fralda cheia, molhada, e contato com a pele, causa ferida, lesão, né, aumenta as chances da ocorrência de lesão por pressão, e aí o médico indica a utilização da sondagem vesical de demora. A gente tem também a sondagem vesical de alívio, é inserida por um curto período de tempo e removida logo em seguida após a drenagem da urina. Como eu disse para vocês, né, quando o paciente não está conseguindo urinar, né, no pós-cirúrgico, mas já retirou a sonda de demora e ainda assim não está conseguindo urinar voluntariamente. E está formando aquele acúmulo de urina na bexiga, formando um bexigoma. A gente usa a sonda vesical de alívio só para drenar aquela urina naquele momento e retira. E a sondagem vesical intermitente, um cateter introduzido por tempo suficiente para a drenagem, igual à sonda vesical de alívio, repetido conforme a necessidade do paciente. Como assim, né? A sondagem vesical intermitente é a mesma coisa da sonda vesical de alívio. A intermitente, ela vai só diferir porque já tem uma prescrição para esse paciente de tantas em tantas horas vai passar uma sonda vesical de alívio. Por exemplo, de 6 em 6 horas. E diferente da sondagem vesical de alívio propriamente dita, que ela é utilizada de forma pontual, apenas naquele momento. Durante o procedimento de inserção da sonda vesical, a probabilidade do paciente de adquirir uma infecção do trato urinário é aumentada em decorrência de vários fatores, por exemplo, a duração do cateterismo, a execução da técnica e a manutenção do sistema. A infecção pode surgir em 1 a 2% dos pacientes submetidos ao cateterismo urinário intermitente e em 10 a 20% dos pacientes submetidos ao cateterismo de demora. Devido à alta incidência e à relação de ITU com cateterismo vesical, medidas preventivas devem ser implementadas e o enfermeiro deve possuir conhecimento e habilidade técnico-científica para executar o procedimento. A cateterização urinária é um procedimento invasivo que a enfermagem executa no cotidiano de sua prática assistencial. Apesar de ser considerado comum, o procedimento está associado a complicações que requerem esforços da enfermagem para seu controle.
Segundo o parecer normativo aprovado pela resolução COFEN número 450 de 2013, a inserção de catéter vesical é função privativa do enfermeiro. Competências da equipe de enfermagem em sonda vesical. A sondagem vesical é um procedimento invasivo e que envolve riscos ao paciente que está sujeito a infecções do trato urinário e ou trauma uretral ou vesical. Requer cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas e por essas razões, no âmbito da equipe de enfermagem, a inserção de catéter vesical é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento. Ao técnico de enfermagem, observadas as disposições legais da profissão, compete a realização de atividades prescritas pelo enfermeiro, no planejamento da assistência, a exemplo de monitoração e registros das queixas do paciente, das condições do sistema de drenagem, do débito urinário, manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem, coleta de urina para exames, monitoração do balanço hídrico, ingestão e eliminação de líquidos, sob supervisão e orientação do enfermeiro. O procedimento de sondagem vesical deve ser executado no contexto do processo de enfermagem, atendendo-se às determinações da Resolução COFEN número 358 de 2009 e aos princípios da Política Nacional de Segurança do Paciente do Sistema Único de Saúde. Algumas observações. O calibre do catéter deve ser determinado pelo tamanho do meato uretral do paciente e pelo motivo do cateterismo. Geralmente, para mulheres, utiliza-se de 12 a 16 French e para homens, de 16 a 18 French. A duração do período de cateterização deve determinar os tipos de materiais utilizados. Catéteres plásticos adequados para o uso intermitente, pois são rígidos, inflexíveis, sonda uretral de alívio. Catéter de látex, recomendado geralmente para um tempo superior a 3 semanas. Catéter Foley de látex, geralmente utilizado na sonda vesical de demora. Catéter de silicone, recomendado para uso prolongado de 2 a 3 meses. Catéter de Foley de silicone. Apenas a água destilada estéril deve ser utilizada para insuflar o cuff. O soro fisiológico pode cristalizar e deve-se respeitar o volume descrito na sonda. Então, a gente vou descrever agora como é esse procedimento, né? Primeiro, a gente vai reunir o material, né? Bandeja para cateterismo vesical estérico, que vai incluir a cuba-rim, cuba redonda, pinça, gaze e o campo fenestrado. Os EPIs, gorro, máscara, óculos de proteção e avental. Material para higiene íntima, luvas de procedimento, água e sabão e comadre. Biombo, EPIs, par de luvas de procedimento, óculos de proteção e máscara. Material estéril, pacote de gás estéril, luvas estéreis, um catéter vesical de demora, que é o Foley, um coletor de urina sistema fechado, um tubo de lubrificante hidrossolúvel, né, que é a xilocaína gel, 2 ampolas de água destilada, uma seringa de 10 ou 20 ml, mas a gente usa mais a de 20 ml, uma agulha de 40 por 12 e uma solução antisséptica PVPI tópico ou clorexidina aquosa. Clorexidina aquosa e PVI tópico aquoso, né? Porque mucosa a gente usa solução aquosa. Pele, a gente pode usar a solução alcoólica, mas mucosa é aquosa. Aqui uma figura para vocês verem, né, a ilustração de como é esse material. Aqui em cima, né, em amarelo, né, o látex, né, que a gente chama, é a sonda Foley, né, o nome dela é sonda Foley. Aqui com 2 vias, né, uma via para ser acoplada ao coletor, né? Essa partezinha aqui azul, ó, essa parte aqui vai se conectar aqui. E essa partezinha aqui com essa corzinha vermelha é por onde a gente vai encher o balão. O balão tá mais ou menos aqui, ele enche, né? Se infla
e fica lá preso na bexiga. E aqui é um exemplo do material que a gente utiliza, né? Luvas estéreis, a xilocaína, o esparadrapo, a sonda, né? A pinça, a seringa, e aqui faltou a cubazinha rim, né? A cuba rim, o campo fenestrado. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai ler a prescrição médica, realizar a higiene das mãos, reunir todo o material em uma bandeja, levar a bandeja até a unidade do paciente e colocá-la na mesa de cabeceira, apresentar-se ao paciente e ao acompanhante, checar os dados de identificação do paciente, orientar o paciente e o acompanhante quanto ao procedimento, posicionar os biombos ao redor do leito de modo a não expor durante o procedimento, fazer a higienização das mãos, calçar as luvas de procedimento, posicionar adequadamente o paciente, homem, decúbito dorsal, mulher, decúbito dorsal com membros inferiores fletidos, a chamada posição litotômica, né? Então, a mulher fica com os membros inferiores fletidos, proceder à higiene íntima com água e sabão, isso se necessário, né? Se o paciente tiver sujo e precisar da higiene íntima, a gente realiza. Às vezes, muitas vezes no ambiente hospitalar, os técnicos de enfermagem vão realizar essa higiene íntima antes da gente chegar para realizar a passagem da sonda vesical, né? Então, mas se for necessário, a gente faz também. Recolher todo o material utilizado na higiene íntima, retirar as luvas de procedimento e realizar a higienização das mãos. Abrir a bandeja do cateterismo vesical usando técnica asséptica. A bandeja do cateterismo vesical, ela vem toda estéreo, né? Então, a gente não pode tocar com as mãos contaminadas, né, digamos assim, dentro dessa bandeja. A gente tem que abrir de forma asséptica, né? Então, a gente vai pegar, tirar a fita adesiva que está fechando, né? Tira a fita e vai pegando por fora, abrindo por fora. Dispor sobre a bandeja do cateterismo vesical os materiais estéreis, sonda de Fowler, coletor de urina, sistema fechado, gás e seringa e agulha. Então, a gente abre essa bandeja, né? E aí a gente vai despejar dentro desse espaço que está estéreo, né? Está totalmente estéreo. A gente vai colocar a sonda, né? A gente vai abrir a sonda de forma asséptica, né? A gente não vai tocar nessa sonda, a gente vai só abrir, despeja dentro. O coletor, a gente abre, despeja dentro. A seringa, abre, despeja dentro. Gás, abre, despeja dentro. E a agulha também. A gente vai colocar um antisséptico na cuba redonda, que a gente vai estar visualizando, sem tocar em nada, a gente vai só pegar o antisséptico e despejar lá. Colocar o lubrificante hidrossolúvel na gase, desprezando a primeira porção, então a gente tira um pouquinho, né, joga fora um pouquinho, e depois joga em cima da gase que a gente colocou em cima lá do campo estéreo. Aqui é a figura com exemplo dessa bandeja estéreo, né? Essa parte verde, ela vai estar toda fechada, né? Então, a gente abre e vai abrindo por fora. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai despejando as coisas aqui dentro, né? Seringa, sonda, gaze, a agulha, né? A gente vai colocar o antisséptico, né? Que pode ser a clorexidina aquosa, aqui nessa parte, nessa cubazinha redonda. E aí a gente vai calçar as luvas estéreis, conectar, depois de calçar as luvas estéreis, que a gente está com a mão estéreo, a gente pode tocar dentro desse campo, a gente vai poder mexer e manipular, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, conectar o catéter ao coletor do sistema fechado, né? Como eu falei para vocês. Essa ponta aqui vai ser conectada nessa pontazinha azul. Fechar as presilhas de drenagem da bolsa coletora, dobrar as gases colocando no campo
ou entre os dedos, montar a pinça com gás embebida na solução antisséptica e proceder à antisepsia, né? Então, a gente vai ter que fazer antisepsia para fazer a técnica asséptica. Então, com a mão dominante, a gente vai expor totalmente, isso no feminino, né? Como é que a gente vai fazer no feminino? Com a mão dominante, a gente vai expor totalmente o meato uretral, afastando os pequenos lábios e grandes lábios com o auxílio de uma gaze, mantendo esse posicionamento durante todo o procedimento. Iniciar a antisepsia com movimento unidirecional de cima para baixo, na ordem dobra labial, próxima da dobra labial e diretamente sobre o centro do meato uretral. Desprezar a gaze ao final de cada região que realizou a antisepsia, colocar o campo fenestrado, né, que é aquele panozinho verde. Lubrificar a extremidade distal do catéter com lubrificante hidrossolúvel. Introduzir o catéter lubrificado no meato uretral, uretra e bexiga, por 7,5 centímetros no adulto, ou até que flua a urina na extremidade do catéter. Quando surgir a urina, avançar mais 2 a 5 centímetros. Né? Então, lembrando que a anatomia feminina, a mulher tem 2 orifícios, né? Um que é só da uretra e o outro que é do canal vaginal. Então, a gente tem que procurar o de cima, que é o da uretra, né? Que é um orifício bem menorzinho do que o canal vaginal. A gente não pode introduzir no canal vaginal. E se introduzir, contaminou essa sonda, vai ter que ser descartado tudo que a gente fez para pegar outra e começar tudo de novo. E aí a gente inseriu essa sonda no canal uretral, veio o retorno de urina, a gente vai insuflar o balão com a quantidade de volume recomendada pelo fabricante. Há um volume recomendado, às vezes vem nessa descriçãozinha aqui preta, bem aqui onde diz o tamanho, vem o volume indicado para colocar de água destilada. Mas eu já vi recomendações que a gente coloca 10 ml, 10 a 15 ml no máximo, porque fica entre o mínimo e o máximo, né? Então, não diminuindo as chances de ocorrer problemas. E tem que ser água destilada porque o soro pode cristalizar, né? E dificultar a retirada dessa sonda e prejudicar ainda o tratamento. E aí, depois de insuflar o balão, a gente vai tracionar lentamente o catéter, né? Dar uma puxadinha para ver se ele está preso. Estando preso, a gente vai retirar o campo fenestrado e vai proceder à fixação do catéter na face interna da coxa, né? Então, a gente vai colocar um esparadrapo na coxa, vai colocar o catéter e vai colocar outra fita de esparadrapo por cima. No cateterismo vesical masculino, a gente vai afastar o prepúcio com a mão dominante, expondo a glândula e o meato urinário com auxílio de uma gaze, realizar a antisepsia com a solução antisséptica em movimentos circulares na glândula e unidirecionais de cima para baixo no corpo do pênis, né? Então, a gente primeiro começa pela parte da glândula, no prepúcio, depois a gente desce, né? Fazendo como se a gente estivesse pintando, né? Pintando para poder limpar. Colocar o campo fenestrado, lubrificar a extremidade distal do catéter com lubrificante hidrossolúvel, tracionar o pênis perpendicularmente ao corpo do paciente, mantendo-o seguro a 90 graus para retificar a uretra, introduzir o catéter lubrificado no meato uretral até a bifurcação em Y. No homem, né? O homem, ele tem a tendência de expulsar a sonda, então a gente tem que segurar firmemente, introduzir a sonda até a parte do Y, né? Das duas vias, né? Dessa bifurcação. E aí, nesse momento, é que a gente tenta insuflar o balão, o cuff, né? E aí, depois, a gente pode soltar. Quando soltar, a gente traciona, né? Para ver se está preso. E aí, a gente retira o campo fenestrado e procede à fixação do catéter na face interna da coxa, sem ficar puxando, né? Puxando a sonda. Após a execução do procedimento, a gente vai colocar o paciente em posição confortável, posicionar a bolsa coletora adequadamente abaixo do nível da bexiga, desprezar o material utilizado nos locais apropriados, mensurar o débito urinário, retirar as luvas, realizar a higienização das mãos e registrar o procedimento no prontuário do paciente. Data, hora, número da sonda, característica da diurese
e as intercorrências. Características da diurese, cor, se tem presença de grumos, se tem presença de sangue, a gente tudo registra isso. E aqui uma figura para vocês visualizarem mais ou menos como é que fica essa sonda de demora no paciente, né? Então, o balãozinho fica cheio de água destilada, não pode ser soro fisiológico, e aí ele está impedindo, né, a saída dessa sonda. E aí esse buraquinho aqui vai drenar a urina para esse saco coletor que fica preso na coxa do paciente, né, da paciente, no caso. A sonda vesical de alívio, ela vai ter basicamente os mesmos procedimentos, a única coisa que vai diferir é o tipo de sonda, né? É a sonda vesical, a sonda uretral, parecida com uma sonda de Levine, né? Às vezes é o que tem disponível no hospital, ou a sonda de aspiração. Então, a gente vai ter os mesmos procedimentos, os mesmos materiais de campo estéreo, né? A bandeja estéreo, gaze, pinça, cuba redonda, campo fenestrado, material para higiene íntima, o biombo, o nosso equipamento de proteção, o material estéreo, que é o pacote de luva estéreo, gás estéreo, o catéter e o coletor de urina de sistema aberto, o lubrificante e a solução antisséptica. Aqui a diferença da sondagem vesical de demora. A sonda utilizada vai ser essa, que é a uretral de alívio, e o saco coletor é esse, é um saco coletor de sistema aberto. E a gente, quando for acoplar, né, digamos assim, é até uma questão de habilidade, porque a gente vai introduzir essa partezinha aqui na uretra, que vai chegar até a bexiga, e essa aqui, rapidamente, a gente precisa colocar aqui dentro desse saquinho para despejar a urina nesse saquinho e mensurar o débito. Sonda vesical de alívio, aqui mostrando para vocês. Sonda vesical de demora, né, que é a do látex. Essa daqui tem a de 3 vias, né, o que a gente chama de 3 vias. Ela geralmente é utilizada para drenagem, para irrigação da bexiga, como eu falei para vocês. Então, essa daqui vai ficar acoplada ao conector, ao saco coletor. Essa daqui a gente vai utilizar para insuflar o cuff. E essa daqui vai ficar conectada a um equipo, conectada a um soro fisiológico de 1000 ml para ter força necessária para mandar soro e irrigar a bexiga. E aqui há algumas diferenças da sonda vesical de alívio, que a gente chama de Nelaton também, e a Fowler, que pode ser de 2 vias e a de 3 vias. E aí, no de alívio, a gente vai realizar todo o procedimento, ler a prescrição médica, higiene das mãos, reunir material, levar a bandeja, apresentar, explicar o procedimento, colocar o biombo, realizar a higiene das mãos, calçar a luva de procedimento, realizar a higiene íntima, se necessário, abrir o cateterismo, a bandeja de cateterismo vesical usando técnica asséptica, colocar a bandeja do cateterismo vesical nessa bandeja, né? A sonda uretral, o coletor de urina do sistema aberto e a gás, né? Despejar, colocar um antisséptico na cuba redonda, colocar lubrificante hidrossolúvel na gás, desprezando a primeira porção, calçar as luvas estéreis, dobrar as gases colocando no campo ou entre os dedos e montar a pinça com gás embebida na solução antisséptica e proceder à antisepsia. Antisepsia é a mesma do cateterismo vesical de demora feminino, né? Vai limpar toda a parte da vulva, né? A parte do meato uretral. O do masculino também vai limpar glande e a parte da extensão do pênis. Vai pegar na mesma posição e vai colocar a sonda, né? Embebida no lubrificante, né? E vai introduzir a sonda. A diferença, como eu falei para vocês, essa sonda que ela é diferente, a gente vai introduzir e quando começar já via urina, o retorno da urina, rapidamente a gente precisa conectar, colocar essa outra extremidade da sonda dentro do saquinho coletor de sistema aberto.
E aí, após a execução do procedimento, a gente vai recolher o material, desprezar o material utilizado nos locais apropriados, mensurar o débito urinário, retirar as luvas, realizar a higienização das mãos e registrar procedimento no prontuário do paciente, data, hora, número da sonda, característica da diurese e intercorrências. Aqui algumas figuras, né, para vocês dessa parte da higiene íntima, né, que é o papagaio, a comadre, água e sabão, a bandeja do cateterismo vesical, né, que ela vem toda com um pano por cima, né, então ela vem arrumadinha desse jeito, e a gente tem que pegar esses equipamentos de forma asséptica, né, a pinça, a cuba redonda, ela vem enroladinha assim, né, e a gente tem que abrir. E aqui é a demonstração desses materiais. O sistema de coletor fechado, luva estéreo, esparadrapo, a sonda, seringa, água destilada, agulha, a solução asséptica. Isso aqui é a demonstração, como eu mostrei para vocês, né? Da abertura do campo, a conexão do sistema coletor, do sistema coletor com a sonda, né? A gente vê aqui também o tamanho da sonda. A gente faz o teste também, né? Inserindo colocando a água destilada para ver se o balão enche. Testou, deu certo, retira, né? Aí vai conectar o sistema coletor, conectou, vai proceder a antisepsia, né? Grandes lábios, pequenos lábios, meato uretral, despreza tudo depois, né? Aqui é do masculino, segurando na base do pênis, né? Glande e a extensão do pênis. Colocar o campo fenestrado, né? Vocês estão vendo aqui o campo fenestrado. Colocar o lubrificante na sonda, né? Aqui vai introduzir no meato uretral feminino. Aqui diz que pode ser colocado xilocaína dentro do meato uretral, né? Pela seringa, mas isso vai depender de cada unidade, porque às vezes não tem disposição de tanto material para gastar uma seringa com isso, né? Mas também pode ser feito. E é isso, gente. A gente terminou por aqui. Obrigada e até a próxima.